Olá! Hoje nós vamos continuar explicando sobre as nossas atividades desta semana, que é a semana do dia 27, hoje segunda-feira, até dia 1º, sexta-feira. Lembrando que sexta-feira no cronograma escolar é tido como feriado. As atividades são fáceis, no objetivo de vocês continuarem nos auxiliando nas tarefinhas de casa. Então vamos lá. Primeira atividade da segunda-feira é de português. E a atividade diz assim: escreva o nome completo de todas as pessoas que moram na mesma casa que você. Então, se a família tem 5 pessoas, você vai escrever o nome das 5 pessoas, mas o nome completo. Como que você vai explicar isso para a criança, né? Para o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Você vai ditando letrinha por letrinha. As crianças que já sabem ler, e você sabe se seu filho sabe ler ou não, você vai ditando as sílabas. Maria. Você dá a oportunidade de ele escrever, né? A gente vai falando silabado. Maria, né? Ou você pode falar simplesmente Maria, e aí ver no que ele escreve. Ou então, em falando letra por letra, você vai fazendo o esquema que você se sentir mais confortável com isso. Mas tem que ser um nome completo, sem abreviatura. Ok. Com paciência, claro, porque quanto mais pessoas você tiver, mais demorado a criança, né? O processo da criança vai ser. Lembrando que, como eu sempre falo, se você tem que ser feito, de segunda-feira eu tenho que fazer na segunda-feira, de terça, não. Você tem que fazer a atividade. E sempre lembrando que tem que ter tempo para a criança realizar. E não pressionando nunca a criança. Olha, vamos rápido, vamos. Não, vamos rápido não. Vamos aproveitar esse tempo de que vocês estão individual com as crianças para realmente ter um tempo, né? Se a criança se estressar, se a criança achar difícil, dê um tempo maior. E aí vai tomar uma água, só que depois volta, né? Não pressiona muito, porque pressionar no processo de alfabetização é a pior coisa que a gente pode fazer. É diferente pressionar de entusiasmar. Entusiasmar, olha que bom, olha certinho, olha letra legal. Se tiver feio, também não tem que mentir. Dizer, não ficou legal, você é capaz de melhor, vamos fazer melhor. Porque eu sempre falo para todos os alunos de todas as idades, desde o jardim 1, maternal talvez, até 5º ano, que é onde a pedagogia pode atuar. Falo, se você pode ser 10, porque você vai se contentar com 9. Então aí é importante às vezes mandar a criança apagar, lembrando que erro faz parte da aprendizagem, né? Mas esse apagar não tem que ser, olha, tá errado, tá péssimo, não tá bom, vamos tentar fazer de novo? Aí a criança se entusiasma, né? Bom, depois que você escreveu todos os nomes, seja 3, sejam 5, sejam 6 pessoas que moram na sua casa, pinte todas as vogais que aparecem nos nomes escritos. Então, nome por nome, você vai orientar as crianças a pintarem as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Se a criança tiver muita dificuldade, tiver um nível 1, assim, não sabe nem o alfabeto ainda direitinho, coloca o A, E, I, O, U em cima da atividade. Aí você vai estar guiando, tá? Tem crianças que vão demorar mais, tem crianças que vão demorar menos. Cada um ao seu tempo. Exercício número 3 de português. Separe as sílabas dos nomes abaixo. Lembra que a gente já está fazendo esse exercício de silabar, que é ultra mega importante? Então, Sofia. Faz assim. Aí a criança está com dificuldade. Bate palma de novo. Sofia. O fi não é grudado com A. Então ele vai precisar, 1, 2, 3. Um pro Só, um pro Fi, um pro A. E aí tem toda a orientação em vermelho de como se separam as sílabas, para o pai não ficar confuso e tudo mais, tá bom? Você vai orientando através de palmas. Tem também, como eu já disse para os pais, eu tenho uma orientação já da correção. Então, para os pais que desejarem, também é só comunicar. Bom, seguido de português, vem matemática também, nesta segunda-feira, dia 27. Escreva a forma geométrica que você lembra, vai buscar lá na cabecinha, ao ver esses objetos. Ao ver esses objetos, né? Aí tem, os objetos estão na parte de baixo, né?
Aí, quais formas geométricas? Círculo, triângulo e quadrado. Essas três. Círculo, triângulo e quadrado. Aí você vai perguntar para a criança, ela sabe o que é um círculo, um triângulo e um quadrado. Muito provável que ela saiba, se não souber tem um probleminha aí, porque isso é trabalhado desde o maternal, né? Tá no conteúdo do maternal. Aliás, bem antes, no berçário 1, berçário 2, quando se faz o berçário 1, berçário 2 direitinho, ele já começa na forma geométrica por aí, tá? Bom, aí laranja, você lembra o que quando você pensa em laranja? Pergunta pra criança, círculo, aí ela vai escrever círculo, tá lá também no exercício como se escreve círculo, tá bom? Pedaço de pizza, pedaço de pizza vem assim, né? Ó, e aí vem fechadinho em cima, né? E aí você me lembra do quê? Do triângulo, e assim vai, todas as que estão aí propostas, ok? Tem a bolacha de água e sal, né? Aqui em São Paulo acho que a gente fala bolacha. E tem a bolacha recheada, que é redondinha, são formatos diferentes. Aí você vai fazer o teste com a criança, ok? Janela, óbvio que a gente tem mais janela retangular, mas aí por falta de imaginação minha eu falei janela, né? Porque de repente janela a gente lembra muito a janela quadradinha, aquela janela tradicional que a gente desenha nas casinhas, né? As crianças pelo menos, ok? Triângulo a gente não tem muita coisa de triângulo, aí eu botei pirâmide. Aí se a criança não souber, não custa nada você dar um Google e mostrar pra criança o que é uma pirâmide. Porque esse desenvolvimento de história, ela só vai ter mais pra frente. Mas geralmente a gente pelo menos já ouviu falar de pirâmide, pode associar com a questão da montanha, que de repente já é mais comum pra elas, ok? Bom, aí terminou segunda-feira, viu como é facinho? Não tem dificuldade. Terça-feira a gente vai para matemática, porque depois tem artes, que é a atividade que está em anexo lá no Facebook da escola. Matemática são continhas, não são aquelas continhas que sobem os números. Ou seja, 9 mais 2, aí tem um aqui em cima, depois um lá em... Não tem, né? Então vai facilitar muito. Como você tem que orientar a criança a fazer? E eles já sabem, hein? Pelo menos lá na salinha eles não mostravam dificuldade. Fala, monte as continhas. Aí eles vão colocar, por exemplo, a letra A tem 33 mais 14. Então, o 33 vai ser o primeiro e o 14 logo embaixo, um debaixo do outro. Aí você vai fazer devagarzinho, 4 mais 3, tanto. Depois 3 mais 1, tanto. A maioria não vai sentir dificuldade nessas continhas. Se sentir, você sempre orienta a usar as duas mãozinhas, tá? Tem gente que prefere fósforo, mas eu acho que acaba... Fósforo, palito de dente, mas acaba demorando, sabe? E a gente tem que procurar ser prática e ensinar as crianças a serem práticas também. Pelo menos eu sou extremamente a favor da praticidade, os pais que me conhecem sabem disso. Bom, aí só tem essa atividade, de terça-feira bem facinho. Bom, aí você vai pular para quarta, né? Você vai fazer a de artes, que tá lá. A de quarta, gente, é muito importante e vai estar sempre vendo o final do ensino fundamental 1 na quinta série, por incrível que pareça, né? E, na verdade, é um conhecimento decorrente da vida, escrever os números. Óbvio que a gente inicia isso com unidades, a criança tem que saber de escrever do 1 ao 9. O segundo ano já é para estar craque nessa escrita, de 1 ao 9 é fácil. A escrita dos números de 1 a 9, né, são simples, não são escritas complexas. As escritas complexas começam quando a gente começa a trabalhar as dezenas. Quais são as dezenas? De 10 a 90, ou de 90 a 10, se você preferir, né? Aí no exercício dá de 90 a 10, então você vai auxiliar a criança a escrever. Para o pai que tiver tempo e paciência, pode falar qual é esse número, geralmente ele vai reconhecer o número, ele não vai saber escrever direitinho, né? Mas aí permita que ele escreva errado e depois você pode corrigir, olha, porque você vai ver que você não vai precisar de tantas correções, né? E aí se você vê ele tá ruinzinho na escrita das dezenas, trabalha outro dia de novo, entendeu? É simples assim, porque através da repetição que ele vai... Como é que ele aprendeu a escrever o nome dele? Repetindo, repetindo, repetindo. A gente tem que ver que a aprendizagem é treino. Quanto mais você treina, mais você sabe. É que nem leitura. Se você lê pouco, você não sabe ler. Bom,
Esse é o exercício número 1, escrever 90, depois vem 80, 70, 60 e assim vai. Escreva os números que devem estar estar depois, perdão, dos números escritos abaixo. Aí tem uma sequência de numerozinhos. Primeiro é o 32, depois 67, 78, um debaixo do outro, né? Então, você vai questionar a criança, porque exercício não é pega e faz, né? Então, depois do 33, geralmente vem que número? Ai, não sei. Não, grudadinho dele, vem que número? 32, conta comigo. Aí vai. Se a criança tiver muita dificuldade, começa a dar dezena. 30, 31, 32, que tá escrito, e 30 e... Aí a criança vai falar 33. É muito difícil a criança não falar a sequência. Se tiver dificuldade, começa do começo da dezena. Por exemplo, 67. Criança não sabe que depois do 67... Não é que não sabe, não lembra. Depois do 67 vem o 68. Então, você começa lá do começo. Se você tiver muita preguiça, começa do 65, 65, 66, 67 e depois 60 e... Aí a criança vai falar. E aí você não precisa escrever 68. Essa escrita vai ser mais pra frente, tá bom? Tem que ser parcelado o conhecimento. Então, primeiro a gente tem que trabalhar bem a unidade, depois trabalhar bem a dezena e depois a dezena gruda com a unidade. Quando ele souber esses dois, a gente parte para a centena, que já é lá no final do ano. Bom, então 32. Aí depois do 32 vem qual? 33, depois 67, 68. Mas aí você vai questionando a criança conforme eu te ensinei agora, ok? Então, quarta-feira começa com matemática, depois vai português. Essa atividade, gente, escreva as palavras com essas sílabas. É um exercício que a gente pode dizer, mas é um exercício tão bestinha, tão simples. Mas a criança não aprende do complexo e vai para o simples. Ela aprende do simples para poder ir para o complexo, ok? Para o complexo. Então é importante que ela saiba escrever palavras com ma, me, mi, todo o conjunto silábico simples para depois ir para os complexos. Quais são os complexos? Nha, nhé, nhi. E se tiver dúvida ou quiser conhecer, Google, faço também, tá? E aí depois tem um pequeno texto para ele completar com mamemi momu. A criança dificilmente vai fazer esse texto sozinha, porque as palavras algumas são novas, tá? Então, por exemplo, a primeira palavra que ela deve pensar é Marília. Começa com Marília. Mas aí você pode, que será aqui? Irilha? Rilha? Não sei. Qual será que é? Merilha? Será que tem esse nome? Merilha? Mirilha? Ou será que é Marília? Entendeu? E aí vai custar um pouco mais de tempo, mas o textinho aqui, ó, tem 2 linhas, 2 pontos finais. Então é bem simples, tá bom? Bom, então essa atividade de português da quarta-feira. Depois tem a atividade socioemocional, bem fácil também, chama Mímica das Emoções. Sugerir emoções para que a criança interprete. Isso aí é antigo, né? Que a gente começa a fazer também com as crianças bem pequenininhas. Tem o triste, alegre, raivoso. A emoção que você lembrar na hora para falar para a criança, você fala. E aí você vai testar a mímica dela facial. Você pode até fazer frente a um espelho, para que seja mais gracioso. E aí vai questionar. Questionar também livremente, mas eu botei algumas sugestões. Por exemplo, como você se sentiu ao fazer essa mímica? Engraçado, não gostei, que tem criança que não gosta de mímica, mas mímica é um trabalho, né? Expressão corporal. Você já viu, até a gente brinca às vezes, um ator não tem expressão, fulano triste, fulano alegre, fulano chorando. Tem criança que você nem vê chorar. Por quê? Porque a expressão dela facial ainda não foi bem trabalhada. Por N motivos. Timidez, repressão. Porque tem pessoas que falam, não ri assim. Rir desse jeito é feio. Né? Isso é uma repressão. Porque a pessoa não pode nem rir do jeito que ela quer. Né? Não chora, engole esse choro. E aí a criança sempre está escutando esse engole o choro. E ela acaba acreditando que chorar de repente é ruim. Né? E é aquele adulto que não chora por nada. E o choro, tanto quanto a alegria, eles são sentimentos importantes. E é isso que a gente tem que conversar com a criança, né?
Qual é o sentimento mais divertido para você? Aí tem um desafio, né? Qual é o sentimento mais presente no rosto da minha família durante esse período que estamos juntos? Aí, de repente, ele possa ver que a mamãe faz uma palhaçada, então é legal, que eu vejo muitas mães aí brincando, ou pelo menos propondo, né, atividades para divertimento. Sei que muitas também estão com ansiedade, de repente até tristeza, melancolia, e aí você vai permitir que a criança converse sobre isso. As atividades socioemocionais não são atividades de registro na grande maioria, mas são atividades para propor diálogo, para você conhecer seu filho, porque na escola essas atividades são desenvolvidas para a gente conhecer o aluno e tratá-lo até melhor, né? Porque muitas vezes ali no cotidiano da sala com 30 alunos, você não é nem liberdade, é espaço mesmo, para que todos possam falar das suas emoções. Bom, aí a gente já vai para quinta-feira, tá? Quinta-feira começa com português. Escreva 8 nomes de amigos da classe. Primeiro nome só, tá? Depois repare no seu nome. Aí tem muitos amigos na classe. Tem Ana, nós temos Ana Beatriz, Ana Clara, tem Jonathan. Com certeza eles vão lembrar com facilidade 8 nomes. Se não lembrar, vocês recorrem que eu auxilio, tá bom? Bom, pode ser até o nome da Pro, né? Amigos da classe, porque a Pro também é amiga da classe. Muito bem. Depois, repare no seu nome. Porque a criança, lembra que as crianças do segundo ano têm que escrever 5 vezes o nome completo? Então, ele vai reparar lá no primeiro nome dele. Se é Jonathan, ele vai reparar no Jonathan. Reparou, olhou. Agora, pinte as vogais dos nomes dos amigos que também estão no seu nome. Então, como que a criança vai fazer essa associação? Primeiro, pintando as vogais do primeiro nome dela. Aí, eu botei no exemplo da atividade, inclusive, um nomezinho bem pequenininho, mas é só exemplo. Ana. Ana tem quantas vogais? Uma só. Repetida, que no caso é o A. Então, ela vai pintar o A. Aí ela vai procurar todos os nomes dos amigos, primeiro nome repetindo, né? Novamente, primeiro nome, que tenha também A. E vai pintar todas as letras As que ela encontrar no nome dos amigos. É um exercício de leitura, porque ela vai precisar rever a escrita que ela fez. Bom, é isso. Se tiver dúvidas, comunique, tá? Mas primeira coisa, ela vai escrever os nomes que ela lembrar. É processual essa atividade. Depois, ela vai reparar o nome dela. E tem nomes, João, que tem mais que uma vogal, tem o O e o A. Por exemplo, meu Margarete, meu nome é comprido, mas só tem 2 vogais, o A e o E, né? Ou se for pelo apelido Maga, que é mais simples, facilita a vida de todo mundo, só tem o A, né? Então, não é tão difícil quanto parece ser no começo. Mas você escreva um nome, depois identifique no seu nome aonde estão as vogais e logo em seguida as vogais do nome dos seus amigos. As vogais são de extrema importância porque é elas que dão som à palavra. Sem vogal, as palavras simplesmente não existem. São siglas. Bom, aí por último tem português, que é o livro Sétimo Gato, é um livro do Itaú, né? É só clicar, ou que não dá para clicar porque o link é colado, né? Mas dá para verificar no site do Itaú e procurar Sétimo Gato, tá bom? Ou então até colocar Sétimo Gato PDF, que você já vai dar direto no livrinho do Itaú. E aí, gente, procurar também, se possível, ou quanto possível, pedir para a criança fazer a leitura, tá? Ai, mas o meu celular é pequeno. Ok, a gente se vira como dá. Mas, de possível, pelo menos não a leitura, de repente, da frase toda, mas pelo menos de uma palavra. Bom, aí também tem uma atividade socioemocional que complementa a da quinta-feira. Depois de ter interpretado algumas emoções, porque foram algumas, né? Não foi só uma, por favor. Solicite que a criança escolha 2 emoções. Ela que vai escolher, não é você. Fazendo um desenho para cada emoção escolhida, preferencialmente um rosto. Porque a gente vai... eu não falei de expressão corporal, expressão facial, então a criança vai trabalhar a expressão facial. Feliz um sorriso, triste uma lágrima. Vamos tentar ser criativo, estimular as crianças, né? Bravo, como é o rosto bravo? O rosto bravo é mais difícil. Aí as crianças, quando
são solicitadas ali a fazerem algo que nunca fizeram, qual é a primeira coisa que elas falam? Eu não sei fazer. E eu sempre falo, você tá na escola para aprender. Mas agora que ele tá em casa, você pode falar, você tá aqui para aprender, né? Ou então, fala uma frase que estimula mais ainda. Eu vou te ajudar. Que sempre quando eles mostram muita resistência, eu falei, não, a Pro te ajuda. Só que o ajudar deles, às vezes eles remetem àquela coisa do maternal, que é eu fazer. Não vou fazer não, bonito. Faz do coração, fala. Faz do coração que a Pro vai gostar. E é isso, os artistas eles fazem com o coração. A mãe dele não tá lá do lado desenhando o coração pra você pintar no meio, não. Tem que ser a criança a fazer. Aí, por mais que tá feio, feio pra você. O Picasso desenhava coisas ridículas, não vendia nada. Depois morreu, ficou riquíssimo. Então, não pode rejeitar dinheiro, não, a arte das crianças. Bom, e aí, por incrível que pareça, acabou, né? Eu espero ter explicado benzinho. Sexta-feira é feriado, então nós não temos atividades. Vocês não podem esquecer também, isso é muito essencial, muito importante pra mim, professora, principalmente nesse período que a gente estava começando a trabalhar, desenvolver, e as crianças tiveram que parar, a gente também teve que parar, entre aspas, né, que adulta a gente não para nunca, mas pedir para escrever 5 vezes o nome completo, tá bom? Porque eles só vão aprender por meio da repetição, que aliás, como eu já falei, esse conhecimento já era para ter adquirido, mas nunca é tarde para a gente aprender nada novo, tá bom? Um abraço, qualquer coisa, Pro Mag está à disposição, um abraço.